A função exponencial elementar tem uma fórmula do tipo y igual a f de x igual a elevado a x, onde essa base a é positiva e diferente de 1. O gráfico se chama curva exponencial e a gente tem ouvido falar muito dela nesse período de coronavírus. Vamos fazer aqui dois exemplos com valores nesse a para a gente pensar um pouquinho sobre o gráfico da função exponencial. Se y for igual a 2 elevado a x, temos que se x é 0, y vai dar 2 elevado a 0, que é 1. Se x é 1, 2 elevado a 1, que dá 2. E eu vou marcando esses pontos. Perceba, se x é 2, fica 2 ao quadrado, que é 4. Para x valendo menos 1, o y vai ficar 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que meio elevado a 1. E para x valendo menos 2, o y é 1 quarto. Fazendo um esboço, nós temos algo mais ou menos assim no gráfico da curva exponencial. Agora, y igual a meio elevado a x. Colocando também alguns valores de x e obtendo o y, temos, por exemplo, se x é 0, o y é 1, x é 1, o y é meio, se x é 2, o y é 1 quarto. E se x for menos 1, o y vai ficar meio elevado a menos 1, que vai dar 2. E se for menos 2, vai dar 4, e assim sucessivamente. Perceba, temos também aqui os pontos para podermos ligar e formar um gráfico. Aqui a gente utilizou só alguns valores de x, mas a gente tem a tendência expressa nesse gráfico aqui. Bom, quando a for maior do que 1, nós vamos dizer então que a função exponencial é crescente. E quando o valor de a for entre 0 e 1, nós vamos ter uma função decrescente. Lembrando, valores de a negativos nós não temos a função exponencial e para o a valendo 1 também não. Nós vamos ver agora propriedades que vão nos ajudar a resolver equações e inequações exponenciais. Para a equação nós vamos ter que, como a função exponencial é injetora, a elevado a m vai ser igual a a elevado a n, se e somente se o m for igual ao n. Ou seja, potências iguais e de bases iguais, é certeza que os expoentes também serão iguais. O que acontece se eu tiver a elevado a m maior que a elevado a n ou menor do que a elevado a n? O que acontece é que, nesse caso aqui, m maior que n ou m menor que n, eu vou ter quando a é maior do que 1. Agora, se a base for entre 0 e 1, como temos função decrescente, o que acontece é que a potência vai ser maior que a outra se o expoente for menor. Nós costumamos dizer, então, que no caso de base maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade quando pega os expoentes, e base entre 0 e 1, a gente inverte o sentido da desigualdade quando a gente fala dos expoentes.